Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Preveste da UEA. Sou o professor Flávio Soares, sou do sexo masculino, com 51 anos. Sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana e estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Na aula de hoje falaremos sobre ótica, princípios da propagação da luz, tipos de lente e formação das imagens. Então, vamos à teoria, correto? Bom, o que você vai precisar lembrar quando você falar de ótica? Primeiro, ótica é a parte da física que estuda, claro, toda visualização de objetos, correto? Visualização de objetos e formação de imagens também. Só que quando você for estudar a parte de ótica, você vai ter que usar alguns artifícios, correto? Algumas teorias. E essas teorias vão ser colocadas para vocês a partir de agora. O primeiro delas é o princípio da propagação da luz. No caso, o princípio da propagação retilínea da luz. O que nós temos que lembrar? Que a luz sempre vai se propagar em linha reta quando ela atravessar meios homogêneos e transparentes. Isso é importantíssimo não esquecer. Ah, pessoal, mas por que a luz se propaga em linha reta nesses meios? Devido à sua alta velocidade. Qual é o valor da velocidade da luz? Aliás, a luz, nesse caso, é o elemento que possui a maior velocidade de todo o universo. Até hoje não descobriu-se uma velocidade maior que ela. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A velocidade é tão alta que ela não faz curva, ela se propaga em linha reta. Contudo, tem uma ressalva, ela se propaga em linha reta, no caso, no nosso mundo normal, onde as massas são pequenas, no universo a luz pode fazer curva, e ela faz curva próxima a grandes campos gravitacionais, correto? A objetos supermassivos, como por exemplo o Sol. O Sol, pela teoria, deforma a linha de espaço e tempo, que é onde a luz se propaga. E ao passar próximo ao Sol, essa deformação faz com que a luz efetue uma certa curva ao redor do Sol. Correto? Não é que ela vai girar ao redor do Sol, ela vai contornar, passando ao lado do Sol. Isso é importante. Quem comprovou isso foi Albert Einstein, mas isso fica para uma outra aula. Correto? Continuamos na nossa teoria. Outro princípio interessante é o princípio da independência dos raios luminosos. Aqui nós temos que fazer uma ressalva. E qual a ressalva? Da cor da luz. Isso é importante. Quando você for analisar o princípio da independência dos raios luminosos, você tem que observar que você tem luzes com cores diferentes. Claro, porque elas possuem frequências diferentes. E aí vem a pergunta: o que acontece se luzes com cores diferentes cruzarem uma pela outra? Nada. Cada um vai seguir o seu caminho como se uma não enxergasse a outra. Pelo princípio da independência, um raio pode cruzar outro sem que haja a interferência na sua trajetória. Cada um vai continuar na sua trajetória retilínea. Nessa figura, nós temos, por exemplo, aqui o raio verde que pode cruzar com o azul ou com o amarelo. E o que vai acontecer? Nada. Eles vão cruzar, um vai passar por dentro do outro, mas não vai alterar a trajetória da outra. Outra coisa importante quando nós falamos de cores é a cor das superfícies. Cada um de vocês tem que lembrar que a cor que uma superfície possui está associada à luz que ele está refletindo. Lembre, a luz branca é uma luz formada pela união de todas as cores do espectro de luz visível. Quando a luz branca atinge uma superfície, o que acontece? Parte dessa luz é absorvida, com exceção de uma pequena parte que é refletida. Essa parte que é refletida pelo corpo está associada à cor da superfície que você está percebendo. Aliás, não esqueça, corpo que reflete luz tem um nome específico, é chamado de corpo iluminado. Corpo que possui luz própria é chamado de corpo luminoso. Por exemplo, o Sol é um corpo luminoso. Nós somos iluminados pela luz do Sol, pela luz branca da lâmpada. A luz que vem da lâmpada atinge uma superfície, toda a luz é absorvida, com exceção de uma pequena cor que é refletida. Não esqueça isso. Se você percebe uma superfície vermelha, toda a luz é absorvida naquela superfície, com exceção do vermelho que foi refletido. E isso é importante demais e você não pode esquecer na hora da prova. Beleza? Continuando. Outro princípio fundamental para a parte de ótica é a reversibilidade da luz. O que significa? Ora, se eu estou vendo uma pessoa, ela também consegue me ver. Isso quer dizer que a trajetória da luz, num sentido, pode ser a mesma trajetória da luz voltando. Veja a figura que está aqui no nosso slide. O que nós temos? Duas pessoas. Uma enxerga a outra. Essa pessoa que está aqui em cima emite luz, essa luz atinge a superfície refletora,
Essa luz reflete da superfície e vai até a segunda pessoa B. A segunda pessoa B que recebe essa luz consegue ver a pessoa A. Só que tem um detalhe, essa pessoa B também pode refletir luz. Essa luz sai da pessoa B, atinge a superfície refletora, que pode ser um espelho, e vai na direção da pessoa A. E nesse caso a pessoa A consegue enxergar a pessoa B. Nessa configuração, se A enxerga B, automaticamente B vai enxergar A. Por quê? Porque a luz que sai dos corpos pode, não esqueça isso, executar a mesma trajetória. Agora, por que isso é possível? Princípio da independência dos raios luminosos. Lembra que foi dito para vocês, quando você tem raios que se cruzam, um segue seu caminho sem alterar a trajetória do outro. Nessa figura que eu acabei de mostrar para vocês, tem uma situação interessante, seria o que nós chamamos em física de lei da reflexão. Bom, vamos para cá. Nessa configuração, você tem um raio que incide na superfície e um raio que reflete. Esse raio que incide forma com uma reta que nós chamamos normal. Reta normal é uma reta que forma 90 graus com a superfície, um determinado ângulo de incidência, e reflete um determinado ângulo de reflexão. Nessa configuração, esses ângulos de incidência e reflexão sempre vão ser iguais, correto? Aí você tem duas observações nesse princípio da reversibilidade. Os ângulos que a luz percorre vindo de A para B e de B para A são os mesmos e a trajetória é a mesma. Isso é importante não esquecer. Princípio da propagação reta da luz e independência dos raios luminosos. Tudo bem? Continuando nossa teoria, nós temos alguns fenômenos associados à propagação reta da luz. O mais importante é o do eclipse. E também a formação das sombras, e também a formação das penumbras. No caso, o eclipse é bem interessante, por quê? Porque o eclipse está associado ao fato de você ter projeções de sombra da Lua sobre a Terra ou da Terra sobre a Lua. Ou seja, a partir da configuração que nós temos para os eclipses, você deve lembrar que alguém está entrando na sombra de outro alguém. Ou seja, a Lua está entrando na sombra da Terra, a Terra está entrando na sombra da Lua. Aí você pergunta, o que seria a sombra? Seria nada mais, nada menos que o impedimento à passagem da luz. Corpos opacos não permitem a passagem da luz através dele, bloqueiam a luz. Se bloqueiam a luz, atrás desses corpos você vai ter uma região sem luz. Essa região sem luz você chama de sombra. Aí você pergunta, a sombra é a escuridão? Sim. Professor, mas e a penumbra? A penumbra já está associada a uma situação em que essa sombra começa a receber luz. Então você vai ter aquela sombra dita por nós fraquinha, correto? Aí você fica pensando, mas onde eu vou ver isso? Nos eclipses total e parcial. Eclipse total, seja da Lua ou seja do Sol. Você tem nessa configuração a formação da sombra gerando esse fenômeno, correto? E o eclipse parcial, aí você já tem associado a isso a formação da penumbra. Essa é uma ideia que você vai precisar não esquecer para essa parte de eclipse, correto? Aqui nós temos uma animação que mostra essa questão do eclipse lunar. Você tem a luz que sai do Sol, atinge a Terra bloqueia a passagem da luz. E ao bloquear a passagem da luz, ela faz com que atrás dela haja uma região de sombra. No caso aí, essa região que está entre a Lua e a Terra, como você está vendo na figura, é uma região de sombra. Fora dessa região, você vai ter uma penumbra, você já vai ter luz e sombra associado. Isso não pode ser esquecido. Aí você pensa, pô, mas é só isso que eu vou ter que lembrar, pessoa? Não, existe outro. Claro, as formas variadas do eclipse, correto? Principalmente solar. O eclipse lunar, no caso da nossa figura aqui, nós temos a observação de como a Lua vai se comportando à medida que o eclipse vai acontecendo. Lembra que a Lua vai sumindo, correto? Nós temos o eclipse solar, que é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Aí você já tem a sombra da Lua projetada na Terra, correto? E os vários eclipses que você tem para o Sol. Tem o eclipse total do Sol, tudo vira, o dia vira noite. Nós temos o eclipse parcial, você ainda tem claridade, correto? Tem um eclipse que é bem interessante, que é o anular ou anelar, que dependendo da posição da Lua em relação ao Sol, cria-se esse halo ao redor dele. Correto? Isso é bem interessante, correto? Aí você fica pensando, eu só vou ter que saber isso, professor? Não, claro que não. Isso é propagação reta. Nós temos também que observar a formação de imagens. E, claro, a parte fundamental da formação de imagens é a formação de imagens em lente. E quando você fala em lente, você deve lembrar que as lentes podem ser convergentes ou divergentes.
em função do nome e da face você tem biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, bicôncava, plano côncavo, convexo côncavo. Essas lentes convergentes ou divergentes formam imagens. E como as imagens são formadas? A partir da passagem da luz através dela. O que você vai ter que lembrar? Que cada imagem vai ser formada em função da posição do objeto à frente da lente. Veja a primeira imagem formada para o objeto. Você tem uma imagem formada do outro lado da lente, maior ou menor que a posição do objeto? Menor. Para uma segunda posição do objeto, a imagem fica cada vez maior. Se você aproximar o objeto cada vez mais da lente, observe que a sua imagem fica cada vez maior. E um detalhe importante, essas imagens são invertidas, então você diz que essa imagem é real. Correto? Há uma situação interessante quando você tem aí o objeto colocado bem no foco da lente. Você observa que não tem imagem formada. E nesse caso você diz que a imagem vai ser formada no infinito. Correto? Outra coisa importante, claro, além das lentes convergentes, tá? Você tem que lembrar que associada a ela também tem a lupa. A lupa é uma lente convergente que forma uma imagem maior que o objeto. E nesse caso uma imagem direita. A divergente é o contrário. Na lente divergente você já vai ter uma imagem nessa configuração menor que o tamanho do objeto. E uma imagem direita, correto? Para todas elas, é importante você lembrar que há uma equação. E a equação associada às lentes é a equação de Gauss. É a mesma equação dos espelhos esféricos côncavos e convexos. Lembra? O inverso do foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que P corresponde à posição do objeto e P' corresponde à posição da imagem. Beleza? Essa é a teoria que você vai ter que lembrar para essa parte de lente. Então, vamos à questão. Questão número 1. Uma associação de lentes é constituída pelas lentes esféricas L1 e L2, representadas na figura. 2 raios de luz incidem sobre a lente 1 paralelamente ao eixo principal das lentes e, após atravessá-las, voltam a se propagar paralelamente ao eixo das lentes. Sendo que a distância focal da lente L2 é f2 igual a 8 cm, a distância entre as lentes é letra A, 6 cm, letra B, 5 cm, letra C, 8 cm, letra D, 10 cm, letra E, 4 cm. Bom, a pergunta é, como resolver uma questão como essa? Primeiro, vamos retornar à figura. Olhando para a figura, você tem a propagação da luz passando pelas duas lentes. E um detalhe importante para vocês, observe que ao passar pelas duas lentes, você tem um ponto de convergência dos raios, que nesse caso é o mesmo para as duas lentes L1 e L2. O que você vai precisar lembrar? Que se isso é verdade, é sinal que os focos, tanto da lente 1 como da lente 2, estão na mesma posição. Aí você pergunta, tá, pessoal, mas eu quero calcular a distância D. Para isso você lembra, dessa posição até a lente L1, você tem a distância focal F1. Dessa posição de convergência até a lente 2, você vai ter uma distância focal F2. Matematicamente, olhando os segmentos de reta, essa distância D corresponde a quem? A diferença entre os focos. Agora, o foco da lente 2 já sei que vale 8. Você sabe quando vale o foco da lente 1? Não. Então, vou ter que descobrir como é que eu farei isso. Primeiro, olha para a figura. E se você olhar para a figura, automaticamente você consegue enxergar a formação de triângulos. E se você enxerga a formação de triângulos, você pode usar o princípio da semelhança para calcular o que nós queremos, que nesse caso seria aquela distância F1. Olha, temos aqui o nosso amigo Léo que vai fazer uma pergunta. Mas, professor, a semelhança de triângulos só é usado em matemática. O senhor pode usar em física também? Excelente pergunta, aluno. Uma coisa importante para vocês, matemática e física sempre andam juntas, tá certo? Se você olhar para a figura, nós temos a formação de triângulos. Vamos lá para o nosso slide. No caso, nesse princípio de triângulos semelhantes que você falou, você tem dois triângulos onde a altura do maior, a razão, vale 6 centímetros, a altura do menor, nesse caso, vale 1,5. Bom, vou precisar usar isso para resolver? Sim. Veja a resolução. No caso, o que eu quero que vocês enxerguem? Que nessa configuração, aplicando o princípio da semelhança, você vai ter aqui, nesse caso, né, a base do maior sendo 8, a base do menor, que é o F1 que nós queremos, a altura 6 do maior e a altura do menor, nesse caso 1,5. Para nós, fazendo a conta, quanto vai dar o valor do foco 1? 4 centímetros. E a distância D, que é a diferença? 8 menos 4, 4 centímetros. Baseado nisso, nós chegamos aqui à resposta, letra E. Bem, na aula de hoje vimos um pouco de ótica, um dos assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.